Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Race for the Galaxy. Race for the Galaxy é um jogo de 2007 de Tom Lehmann, publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, certo? Race for the Galaxy é um jogo que tem uma história bem interessante, porque ele surgiu como uma tentativa de fazer uma versão que utilizasse apenas cartas do famoso Puerto Rico. Puerto Rico, para quem é do mundo dos jogos de tabuleiro, dispensa apresentações. Para quem não é, um dos melhores jogos modernos, né, dos chamados jogos modernos, que a gente tem. Passou muito tempo no primeiro lugar do ranking dos melhores jogos do mundo. Enfim, Race for the Galaxy era para ser uma versão de cartas do Puerto Rico, mas por algum motivo acabou não dando certo, o processo lá entre as empresas, entre o autor e coisa e tal, acabaram mudando o tema. Em vez de colonização da América, virou colonização do espaço. Então em Race for the Galaxy nós teremos raças espaciais alienígenas buscando construir o maior império galáctico, certo? Para começar, cada jogador vai receber um conjunto como esse de cartas, que tem o fundozinho azul, aliás, o fundo colorido, né? Cada um com a sua respectiva cor. São 7 cartas em cada conjunto desse. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 3 jogadores, o amarelo, o verde e o vermelho. Você irá ainda colocar no centro da mesa uma quantidade de fichinhas dessas, são fichas de pontos de vitória. As pequenininhas valem 1 ponto e as médias valem 5. Nós temos ainda fichas grandes que valem 10, mas elas ficam guardadas, você só vai usar no final da partida. Então, usando as fichinhas de 1 e de 5, você vai colocar uma quantidade de fichas que totalize 12 pontos por jogador. Ou seja, numa partida com 2 jogadores, 24 pontos. Numa partida com 3, 36. E numa partida com 4, 48. Ficam aqui no centro da mesa, certo? Então, para começar, cada jogador vai receber 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai olhar as 6 cartas que recebeu, analisar e descartar 2 num monte de descarte central e ficar com as outras 4. Então, cada jogador vai ter um baralho de 4 cartas inicial. Antes disso, perdoe minha falha. Antes de receber essas 4 cartas iniciais, cada jogador irá receber um mundo inicial. As cartas de mundo inicial são essas 5, que tem aqui no canto inferior direito um número que vai de 0 a 4, certo? De 0 a 4. O verso delas é idêntico às cartas normais do jogo. Na frente delas você vai encontrar esse número de 0 a 4. Essas cartas de mundo inicial são embaralhados. Cada jogador recebe um mundo inicial, que vai colocar aqui à sua frente, voltado para cima. Se algum dos jogadores receber esse mundo aqui, específico, Alpha Centauri, ele vai pegar uma carta do baralho central e colocar virada para cima sobre a carta de Alpha Centauri, assim, parcialmente sobreposta, como vocês estão vendo aqui. Já já vocês vão entender por quê, qual o sentido disso. As cartas que sobraram, que não foram utilizadas, vão para o baralho central. Você mistura todas elas em baralho, certo? Agora sim, perdoada a minha falha, depois de todos receberem a sua carta de mundo inicial, aí sim, cada um vai receber 6 cartas viradas para baixo aqui do baralho central, analisar as 6, descartar 2 para um monte central de descartes e ficar com as outras 4. E aí a gente está pronto para começar a jogar, certo? Então, cada rodada, o jogo se desenvolve ao longo de várias rodadas. Em cada rodada vai acontecer o seguinte: primeiro serão selecionadas as fases das jogadas. As fases são selecionadas usando essas cartas aqui. Veja que nós temos 2 cartas que representam a fase número 1, número 1 aqui em algarismos romanos, uma fase número 2, uma número 3, 2 número 4 e uma número 5. Vocês já vão entender por que a fase número 1 e número 4 são assim duplicadas. Então, cada jogador do seu baralho aqui, desse baralho aqui, que tem o verso colorido, vai escolher uma
carta que representa a fase que ele deseja jogar. É uma fase que ele deseja que aconteça naquela rodada. Digamos que eu escolho aqui, por exemplo, a fase número 2. Boto virado para baixo. Eu vou pegar mais uma aqui aleatória de cada jogador. Digamos que esse aqui pegou essa. E esse pegou essa. E aí todo mundo revela ao mesmo tempo. Então veja, nós tivemos 2 vezes a fase número 2 e 1 vez a fase número 5. Isso significa que nessa rodada específica que nós estamos jogando, irão acontecer apenas a fase 2 e a fase 5. As fases 1, 3 e 4 você pula, você ignora, certo? Então, em cada uma dessas fases, você vai resolver a fase. Como assim? Cada uma delas vai ter uma ação que será realizada por todos os jogadores. De maneira simples, digamos assim, de maneira básica. Aquele jogador ou aqueles que escolheram a carta da ação específica irão realizar a ação com bônus, certo? Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a fase número 1 não seria realizada, a fase número 2 seria realizada 2 vezes? Não. Mesmo tendo 2 cartas, cada fase é realizada apenas uma vez. Na fase número 2 seria realizada apenas uma vez. Todos os jogadores realizariam a ação correspondente da fase número 2, que eu já explico qual é. Só que o jogador amarelo e o vermelho realizariam essa ação com bônus, que também já eu explico qual é. A fase número 3 e a fase número 4 não aconteceriam. E por fim chegaríamos na fase número 5, onde todos os jogadores realizariam a ação correspondente da fase número 5 de forma básica, e o jogador específico que escolheu, no caso o verde, realizaria essa ação com bônus. Então essa é a dinâmica geral. As fases que vão acontecer na rodada são escolhidas por meio dessas cartas. Nem todas as rodadas vão acontecer todas as fases. Mas daquelas que foram escolhidas, elas são realizadas sempre em ordem, e em cada fase todos os jogadores irão realizar as ações correspondentes daquela fase, mas o jogador ou jogadores que tiver sido dono da carta, né, aquele que de fato escolheu, no nosso exemplo aqui, o amarelo e o vermelho na fase 2, o verde na fase 5, ele realiza aquela ação com bônus. Então vamos explicar agora, fase por fase, qual é a ação que cada jogador irá realizar em cada fase e qual é o bônus especial que será concedido àquele que foi o que escolheu a carta. Então, começando pela fase 1, é a fase de descoberta. Na fase de descoberta, a ação básica que todos os jogadores vão realizar é comprar 2 cartas do baralho central. O jogador puxa aqui as 2 primeiras do baralho central, olham quais são as 2, ficam com uma na sua mão e descartam a outra na pilha de descartes, certo? Então essa é a ação básica da fase de descoberta. Comprar 2 cartas do baralho central, ficar com uma e descartar a outra. E qual é o bônus? Ou seja, qual é o bônus especial que vai ser recebido pelo jogador específico que escolheu aquela carta? Recapitulando sempre, a ação básica vai ser realizada por todos. Não apenas por quem escolheu, quem jogou a carta específica daquela fase. Mas quem jogou vai realizar a ação com bônus. Então, qual é o bônus da fase número 1? Existem 2 tipos de bônus, por isso que existem 2 cartas número 1. Dependendo da carta que for jogada, o bônus vai ser diferente. Esse primeiro bônus aqui é o bônus a gente chama mais um. Esse aqui, mais um. Como assim? Você vai comprar uma carta a mais e vai ficar com uma carta a mais. Ou seja, ao invés de puxar 2, escolher uma e descartar a outra, você vai puxar 3, escolher 2 e descartar uma. Ou seja, você puxa uma carta a mais da pilha central e fica com uma carta a mais do que você ficaria normalmente. O segundo tipo de bônus da fase número 1 é o bônus de mais 5, que funciona assim. Você puxa 5 cartas a mais, ou seja, você puxa 7 cartas do baralho central, escolhe uma e descarta as outras 6, certo? A quantidade de cartas que vai vir para sua mão no fim das contas é a mesma, mas você vai escolher ela dentro de um leque maior de possibilidades, certo? Então, recapitulando, fase 1, ação, puxa 2 cartas, fica com uma na mão, descarta a outra. Bônus,
Temos dois tipos de bônus. No primeiro, você puxa uma carta a mais do que o normal e fica com uma carta a mais na mão, o bônus que a gente chama de mais um. E o segundo tipo de bônus é o bônus de mais 5, onde você puxa 5 cartas a mais do que o que você normalmente puxaria e fica com a quantidade normal. A quantidade é apenas uma mesmo. Ok, passemos então para a fase 2. A fase 2 é a fase de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma carta aqui. Fase 2. Fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento, cada jogador vai poder, se quiser, baixar uma carta de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma carta de desenvolvimento para mostrar para vocês, porque na minha mão não tem nenhuma. Mas as cartas de desenvolvimento são essas que no canto superior esquerdo delas tem um número dentro de um losango, certo? Sempre vai ter um número dentro de um losangozinho. São chamadas cartas de desenvolvimento. Na fase 2, cada jogador vai ter o direito de baixar da sua mão, aqui à sua frente, uma carta de desenvolvimento, se quiser ou puder. O custo para baixar uma carta de desenvolvimento sempre é esse número que está escrito dentro do losango. Como assim custo? Você tem que pagar para baixar uma carta? Sim. Pagar o quê? Cartas da mão. Ou seja, digamos que eu queira baixar essa carta, para baixar ela, eu tenho que pegar duas outras cartas da minha, já que ela tem custo 2, existem cartas mais baratas, cartas mais caras, já que ela tem custo 2, para poder baixar ela, eu vou ter que pegar duas outras cartas da minha mão e jogar na pilha de descarte, certo? Então essa é a fase 2 de desenvolvimento. Sua ação, baixar uma carta de desenvolvimento, que são essas cartas que tem aqui o losango. O custo vai ser pago descartando cartas para o baralho central. E para que serve a carta de desenvolvimento? Bom, todas elas vão ter alguma habilidade especial, vão lhe dar algum poderzinho especial. Na verdade, esse é o grande segredo do jogo. Você saber ir fazendo combinações dos poderes especiais que as cartas lhe dão. Certo? Essa carta aqui, por exemplo, Banco Interestelar. O poder especial que ela lhe dá é que na fase 2, na própria fase 2, a fase de desenvolvimento, você vai ter o direito de comprar uma carta no início da fase, certo? E, enfim, a iconografia das cartas é bem... Às vezes pode parecer confusa para quem vai jogar pela primeira vez, mas todas elas você vai ver aqui ao lado, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E ao lado do número 1, 2, 3, 4 e 5, algum ícone, algum símbolo. Isso significa o quê? O ícone indica qual poder especial que aquela carta dá, e o númerozinho que ela está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, indica em qual fase aquele poder especial ocorre, em qual fase aquele poder especial é ativado. Todas as cartas de desenvolvimento dão algum poder especial, e a grande maioria das cartas de mundo, que eu falo já já, também dá poder especial. Esse outro número que está escrito aqui dentro de um hexágono, de que se trata ele? Esse número são os pontos de vitória. No final do jogo, tem várias coisas ao longo do jogo que dão pontos de vitória, como vocês verão, mas no final você vai somar os pontos de vitória de todas as cartas que você tiver aqui na sua frente, na sua área de jogo. E são sempre esse númerozinho indicado dentro de um hexágono, certo? Então, fase número 2, fase de desenvolvimento, você tem o direito de baixar, pagando o custo necessário, uma dessas cartas de desenvolvimento que vão lhe dar um poder especial ao longo do jogo e vão lhe dar pontos de vitória no final do jogo. Essa é a ação básica. E a ação bônus? A ação bônus de quem jogou a carta de desenvolvimento é que você paga um a menos, reduz em 1 no caso, o custo necessário para baixar a carta de desenvolvimento, certo? Então quem tiver a ação bônus da rodada vai poder baixar pagando 1 a menos. Vamos passar aqui agora para a fase 3. A fase 3 é a fase de colonização. A fase 3 está para as cartas de mundo, assim como a fase 2, que acabamos de explicar, está para está para as cartas de desenvolvimento. Ou seja, na fase 3, a ação da fase 3 é dar o direito ao jogador de baixar uma carta de mundo da sua mão, colocando aqui na sua frente, pagando o custo
correspondente. Então vamos explicar aqui as cartas de mundo. Existem 4 tipos diferentes de cartas de mundo, podemos dizer assim. As cartas de mundo você diferencia elas porque esse número grande que está escrito aqui no canto superior esquerdo vem dentro de um círculo e não dentro de um losango, certo? Existem cartas de mundo onde o número está escrito na cor preta e outras onde o número está escrito na cor vermelha, ou melhor dizendo, branca com bordejado vermelho. Essas cores que o número está escrito, essas cartas de mundo, desculpe, que o número está escrito na cor preta, são mundos que para você poder baixar, para você poder criar aquele mundo, né, para você poder adicionar aquele mundo ao seu Império Galáctico, você precisa pagar um custo em cartas, igualzinho ao que eu acabei de explicar na fase anterior. Por exemplo, essa carta aqui, para eu poder baixar ela, eu precisaria descartar 4 outras cartas para a pilha de descartes. Já os mundos cujo número aqui está escrito em vermelho, ou melhor, em branco com a borda vermelha, são mundos militares, ou seja, são mundos que para você conquistar você não vai pagar um preço descartando cartas, você precisa conquistar eles militarmente. Isso significa o quê? Que para você baixar uma carta dessas, um mundo desses, que tem o número aqui vermelhinho, você precisa ter na sua frente, ter aqui já na sua área de jogo, uma quantidade de pontos de militarismo igual ou maior ao custo da carta, igual ou maior a esse número aqui do canto superior esquerdo. Então, para baixar essa carta aqui, eu teria que já ter 1 ponto de militarismo. Ou essa aqui também. E que pontos são esses? Onde é que eu arranjo esses pontos de militarismo? Bom, esses pontos são obtidos como habilidades especiais de diversas cartas. Existem diversas cartas, tanto cartas de desenvolvimento quanto cartas de mundo, que vão ter aqui, por exemplo, essa aqui. Ela lhe dá 1 ponto de militarismo. Então, a partir do momento que eu tiver ela baixada na minha frente, eu tenho no meu Império Galáctico 1 ponto de militarismo. Então, a partir desse momento, eu poderia construir um desses mundos militares, certo? Então, recapitulando, mundos que tem esse número aqui escrito em preto, você paga o custo para construí-los descartando cartas. Mundos que tem esse número em vermelho, você paga o custo para construí-los com pontos de militarismo que você vai acumulando no seu Império Galáctico aqui, por meio de habilidades especiais de diversas cartas que vão ter sempre esse símbolo. Sempre que você vê esse símbolo +1, +2, +3, no algarismo aqui escrito na cor vermelha, significa pontos de militarismo, certo? Então essa é a primeira divisão que existe dos mundos, os do número vermelho e os do número preto, digamos assim. Os que você conquista pagando cartas e os que você conquista com militarismo. Mas existe ainda uma segunda divisão, que são os mundos produtores e os mundos exploráveis. Os mundos produtores são esses que têm uma cor, a cor dentro da bolinha, tá vendo? A bolinha tá pintada por dentro, digamos assim. E os mundos exploráveis são esses que a bolinha é branca, mas tem uma cor por fora. A gente apelidou jogando aqui em casa os mundos que são pintados por dentro e os que são pintados por fora. Então, qual a diferença entre esses mundos, o mundo produtor e o mundo explorável? A diferença é a seguinte: quando você cria um mundo explorável, que é esse pintado por fora, você baixa ele na sua frente e imediatamente você puxa uma carta aqui do topo do monte central e bota virada para cima, para baixo, aliás, aqui, parcialmente sobreposta ao mundo em questão. Essa carta virada para baixo, que está sobreposta ao mundo explorável, representa um recurso. Recurso esse que você vai poder gastar posteriormente em outras ações, como vocês entenderão melhor mais à frente. É por isso que no começo do jogo, vocês lembram que eu falei que quem pega Alpha Centauri fica com uma carta dessa, porque Alpha Centauri é justamente um mundo explorável. E o mundo produtor? Bem, o mundo produtor, quando você baixa ele não vem imediatamente com um recurso em cima, mas ele pode, em rodadas posteriores, acabar gerando recursos de uma maneira que vocês vão entender melhor daqui a pouco, certo? Então essa foi a fase de colonização. Você tem o direito de baixar um mundo, uma carta de mundo, pagando o seu custo, que pode ser militar ou descarte de cartas. E se quando você baixar um mundo explorável, você pega uma carta dali e bota aqui em cima. Essa é a ação básica. E qual é a ação bônus? A ação bônus é que após baixar um mundo, o jogador que tem direito à ação bônus puxa uma carta extra para a sua mão. Essa foi
a nossa terceira fase, colonização. Vamos passar agora para a quarta fase, que é a fase de consumo. A fase de consumo. Na fase de consumo, basicamente você vai olhar dentro dos seus mundos, os mundos que você já tem aqui construídos no seu Império Galáctico. Aliás, não só nos mundos, também nas cartas de desenvolvimento. Quantas e quais dessas cartas possuem, aqui como eu expliquei na iconografia, aqui esses números de 1 a 5 indicam em qual fase aquele mundo ou aquela carta de desenvolvimento vai lhe dar um poder especial, uma habilidade especial. Então, vários dos mundos, eu acredito que a maioria deles, talvez, vão ter habilidades especiais na fase 4, que é justamente a fase de consumo. Então, basicamente, a fase 4 é isso. É você ativar as habilidades dos diversos mundos que possuam habilidade na fase 4. Nem todos vão ter, mas os que tiverem, você sempre vai ter aqui uma habilidade na fase 4 que você vai ativar. E essas habilidades que são ativadas na fase 4, se você prestar atenção, tem uma ou outra que é mais diferente, aí, mais extravagante, mas a grande maioria das habilidades que são ativadas na fase 4 são aquilo que ele chama de habilidades de consumo, que consistem em o jogador ter o direito de descartar um recurso, um ou mais recursos, em troca de pontos de vitória. No nosso exemplo aqui, por exemplo, um jogador que tem esse mundo aqui vai ter o direito de descartar um recurso qualquer em troca de um ponto de vitória. Vamos pegar mais alguns aqui para dar exemplo. Esse aqui, o jogador vai ter o direito de descartar um recurso do tipo azul. Existem 4 cores diferentes de recursos. Cada um na historinha do jogo representa uma coisa que eu não vou me lembrar agora de cabeça. Esse aqui, por exemplo, o jogador teria o direito de descartar uma carta do tipo azul em troca, não de pontos de vitória, mas do direito de puxar uma carta a mais do monte central. Deixa eu ver se eu encontro mais outra. Esse aqui lhe dá o direito de descartar uma carta de um recurso qualquer, em troca de um ponto de vitória, mais o direito de puxar uma carta do monte central. E assim por diante. 90% dessas habilidades ativadas na fase 4, que ele chama de habilidades de consumo, são habilidades que lhe dão o direito de descartar recursos em troca de outras coisas, quase sempre pontos de vitória. Então a fase 4 nada mais é do que a fase onde você vai ativar todas essas habilidades. E que recursos são esses? Eu estou falando de descartar recursos, e que recursos são esses? Bom, os recursos, eles são... Existem duas formas de obter recursos, duas formas básicas, né? As habilidades especiais das cartas, às vezes, podem criar outras formas diferentes. Mas as duas formas de obter recursos são nos mundos exploráveis, esses mundos que são pintados por fora, como eu apelidei. Quando você baixa uma carta de mundo explorável, em cima dela já vem uma outra carta virada para baixo. Essa carta virada para baixo é um recurso, ela conta como um recurso. Como eu disse, existem 4 tipos de recurso e existem algumas habilidades que exigem um tipo específico de recurso. Então, como eu sei que recurso é? Aí você vai pela cor. Nesse caso aqui, veja que a cor é marrom. Então, essa carta virada para baixo, que está em cima dessa outra, corresponde a um recurso marrom. A segunda forma de obter recursos é na fase 5, na próxima fase que nós vamos explicar. E isso é de propósito. Na fase 4 você gasta recursos, na fase 5 você ganha. Isso significa que você sempre vai ter que pensar com uma rodada na frente, né? Porque você nunca vai ganhar os recursos. Aliás, até pode acontecer, mas não é por meio de habilidades especiais de cartas, pode acontecer. Mas a forma básica, a forma tradicional, é você ganhar um recurso numa rodada e só gastar ele na rodada seguinte. Então isso faz parte da genialidade do jogo, certo? Então a primeira forma de obter recursos são essas cartas, esses mundos exploráveis. Quando você baixa ela já vem com a carta em cima. E tem também os mundos produtores. De que forma os mundos produtores produzem, a gente vai ver na próxima fase, que é a fase 5. Mas só para concluir a fase 4, qual é o bônus da fase 4? Né? Expliquei tudo isso que eu expliquei até agora, foi a ação básica. E qual é a ação bônus? A ação bônus, lembram que a fase 4 tinha 2 cartas diferentes, né? Isso significa que ela tem 2 tipos de bônus diferentes. O primeiro tipo de bônus que existe para a ação 4, e aí vai depender de qual carta o jogador escolheu. Se o jogador escolheu essa carta aqui, ela dá o bônus de PVs vezes 2, ponto de vitória vezes 2. Significa que os pontos de vitória que o jogador ganhar
naquela fase, como eu disse, na fase 4, uma grande quantidade de cartas tinha como habilidade lhe dar pontos de vitória em troca de recursos. Então, o jogador que tiver essa carta de bônus, ele vai receber o dobro dos pontos de vitória. O segundo tipo de carta de bônus para a fase 4 é a carta de bônus venda. Como é que funciona a carta de bônus venda? Você deve vender um bem por carta, está bem explicadinho aqui, ó. Primeiro você deve vender um bem por cartas conforme os preços abaixo. Depois, use as habilidades normalmente. Como assim? O que é que ele quer dizer com vender por cartas? É porque a carta é como se fosse um dinheiro do jogo, digamos assim. Então você vai ter o direito, o jogador que tiver essa carta de bônus, vai ter o direito de vender produtos, isso é, descartar eles, jogar lá na pilha de descartes, e em troca, a moeda dessa venda, digamos assim, são cartas extras que ele vai puxar para a mão. Cada produto, cada bem que você vende do tipo azul, lhe dá o direito de puxar 2 cartas, do tipo marrom 3, do tipo verde 4 e do tipo amarelo 5 cartas, certo? Você primeiro faz isso e em seguida realiza o restante da fase 4 normalmente. Agora vamos finalmente chegar à fase 5, que é a fase de produção. Uma das grandes pulos do gato do jogo é esse, é que a fase onde você produz recursos esses que serão necessários posteriormente para fazer um monte de coisa, é a última fase. Então você sempre tem que ficar pensando, se adiantando, né? Pensando numa rodada na frente. Porque você vai produzir uma coisa no final dessa rodada, só vai poder usar na rodada seguinte. A fase de produção, qual é a sua ação básica? É simplesmente colocar um bem em cada mundo produtor onde ainda não houver um. Mundo produtor, lembre, é aqueles que a bolinha é pintada por dentro, como a gente apelidou. Então, para cada mundo produtor que você tiver aqui na sua frente, né, no seu tabuleiro, você vai puxar para cada mundo produtor que não tenha um bem sobre ele. Você vai puxar uma carta do baralho central e colocar aqui sobreposta, parcialmente sobreposta ao mundo produtor, e essa carta passará, a partir de então, a ser considerada um bem. Bem esse que você vai poder usar em rodadas posteriores. E qual é o bônus da fase 5? O bônus da fase 5 é que o jogador que tem direito ao bônus vai poder produzir em um mundo explorável. Lembra? Essa é a diferença. O mundo explorável, que é esse que é pintado por fora, como eu apelidei, você só recebe uma carta na hora que baixa ele. Baixou, recebeu, a princípio. Nunca mais. Depois que você usar essa, a princípio, nunca mais você vai ter outra carta sendo produzida ali. Enquanto os mundos produtores, não. A cada nova fase, número 5, né, que é a fase de produção, você vai poder ficar produzindo ali. Essa é a regra geral. A exceção vem justamente devido ao bônus. O bônus da fase 5 é que o jogador que tiver direito ao bônus vai poder produzir no mundo explorável, certo? Um dos mundos exploráveis que ele tiver, desde que não tenha já algum bem sobre ele, ele vai ter o direito de produzir. Então é isso. Essas foram as 5 fases explicadas. Os jogadores escolhem, fazem aquela seleção de fases, como eu expliquei lá no começo, jogam todas as fases em ordem. Em cada fase, todos os jogadores vão realizar a ação básica. Apenas os jogadores que escolheram aquela fase específica vão realizar a ação com bônus. E ao final das fases, cada jogador vai contar quantas cartas sobrou na mão. Caso tenha sobrado com mais do que 10, vai descartar até ficar com o limite máximo de 10. E aí, as cartas coloridinhas aqui, né, que servem para selecionar as fases, voltam para a mão do jogador e a gente começa uma nova rodada. E isso vai até quando? Vai se repetindo, o procedimento vai se repetindo, né? E isso vai até quando? Até que uma de duas coisas aconteçam. Ou um jogador tenha 12 ou mais cartas aqui na sua área de jogo, né, no seu Império Galáctico. Quando um jogador atingir esse número de 12 cartas. Ou quando as fichas de ponto de vitória se esgotarem. Quando uma dessas duas coisas acontecer, você vai concluir a rodada que já está acontecendo vai até o fim,
E ao final da conclusão dessa rodada, a gente vai contar pontos para ver quem é o grande vencedor. Os pontos vêm dessas fichinhas de ponto de vitória e das cartas, as cartas que você tiver construídas. Sempre esse número dentro de um hexágono significa pontos de vitória. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso. Basicamente esse é o nosso jogo da semana, Race for the Galaxy. Faltou eu explicar com detalhes, mas é meio que impossível de explicar. Com as habilidades especiais dos mundos e das cartas de desenvolvimento, porque, como eu disse, cada mundo e cada carta de desenvolvimento tem uma habilidade especial diferente. Mas elas são sempre cumulativas. Então o grande desafio do jogo é esse, é você saber combinar as diferentes habilidades dos mundos e das cartas de desenvolvimento para poder fazer as suas ações potencializadas, sempre pagando um custo menor ou recebendo um benefício maior, de maneira a otimizar aí o seu recebimento de pontos de vitória. Mas, assim, essas habilidades especiais, tanto dos mundos quanto das cartas de desenvolvimento, são aquelas mais simples, são mais autoexplicativas, vão vir só com o ícone. As que são um pouquinho mais complicadas de entender vai vir também com um texto explicativo. Então é só você ler o que está escrito e aplicar, certo? Se você gostou do vídeo, jogue Race for the Galaxy, deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.